Você realmente sabe como intimidar uma pessoa? Como propositalmente tornar uma situação automaticamente desconfortável e impedindo assim que um agressor continue te atacando? A intimidação é um comportamento muito útil que você saiba que, na minha opinião, é a maneira mais saudável e social de você evitar algum tipo de briga. Principalmente quando alguém está te menosprezando, te atacando. E a gente vai aprender isso aí com algumas estratégias que o Capitão Nascimento do Tropa de Elite usa. Não só ele, mas muitos policiais. E talvez você já esteja se perguntando: Rodrigo, mas é óbvio que eles vão intimidar. Eles estão armados. Quem não vai ficar intimidado por alguém armado? Eu concordo com você, isso é verdade. Só que a intimidação deles é um pouco diferente da que eu vou te ensinar. A deles é literalmente impor medo mesmo, pavor. O que a gente vai aprender é deixar a pessoa desconfortável e evitar com que ela te ataque. E querendo ou não, por mais que eles intimidem de acordo com o medo, eles ainda assim apresentam estratégias que você pode aplicar da maneira mais social possível. Aí um aviso, isso aqui não é para você ficar usando com gente que tá pré-agressiva, que já tá querendo ser uma pessoa realmente que vai te atacar fisicamente mesmo. Isso aqui é para você evitar situações sociais desconfortáveis. Eu não quero que você fique puxando briga com ninguém. Sem mais delongas, vamos para a primeira estratégia. E, já na thumb, que está escrito, a primeira estratégia é o famoso olhar de psico, mas não é para você fazer uma cara de psicopata. Podemos trocar esse nome por olhar fixo. Basicamente, o olhar diz muito sobre a gente e diz muito sobre suas intenções. Se você vê uma pessoa que não olha nos olhos de jeito nenhum, sempre está desviando os olhares para baixo ou para o lado, talvez você ou pense que ela é meio insegura, meio nervosa, está meio desconfortável, ou você pense que ela tem algo a esconder. Já quando você olha para alguma coisa, você está demonstrando interesse. Por isso que no flash, muitas vezes, aquela pessoa que sempre está olhando para você, está olhando porque tem interesse. Olhar demonstra interesse. Porém, um olhar fixo, sem desvios e totalmente fixado mesmo, não demonstra interesse. Intimida. Deixa a situação muito desconfortável e não é agradável ficar olhando para alguém fixamente. Então a primeira estratégia de intimidação é essa, justamente porque gera um desconforto sem você ter que verbalizar nada. Ou seja, sem você ter que xingar a pessoa de volta ou atacar ela como ela fez com você. Você não precisa arregalar os olhos, deixar os olhos muito abertos e fazer essa cara que está aparecendo na tela agora. Não precisa fazer essa cara de psico mesmo. O termo foi só para chamar a tua atenção. Basta que ele esteja fixo. Nós, seres humanos, provavelmente ficamos bem desconfortáveis com isso porque lembra os olhos de um predador. Um predador, quando olha para a presa, no momento da caça, ele fixa o olhar, porque ele não pode perder ela de vista e, querendo ou não, a presa acaba aprendendo que sempre que tem um predador olhando fixamente para ela, ela é o alvo. Essa é uma das hipóteses. Beleza, Rodrigo, eu já entendi que eu tenho que olhar fixamente. Mas e agora? Eu olhei fixamente a pessoa e é isso? Eu fico com a cara de doido, de psicopata, olhando para ela e não faço nada? Não. Agora entramos no segundo passo. E o segundo passo é o comando mais voz monótona. Recentemente eu postei um vídeo que eu explico em detalhes essa parte da voz e como você usa ela. Eu vou colocar aqui em cima para que você veja. Mais adiantando aqui para você, você verbaliza um comando, ou seja, olha, eu não gostei, para com isso. Deixe claro, o comando deve ser claro, não gostei, para, isso que você fez me incomodou. E você faz com uma voz monótona. Uma voz monótona é uma voz com um único tom. Ela não é cantada, sim, essa aqui é uma voz com muita entonação. Ela é uma voz mais assim, meio sem vida. E você faz isso de uma maneira direta, então você fala, ó, eu não gostei disso. Junte isso com um olhar fixo, na mesma situação, você vai ver que isso realmente deixa a pessoa desconfortável. Isso transmite para ela que, opa, cruzei um limite aqui. Seria muito interessante se você falasse a frase, o comando, de uma maneira realmente direta, sem gaguejar e bem claramente. Porque se você hesitar, para com isso, eu não, já perdeu. Você acaba de perder a sua postura de defesa, de intimidadora, e você entrou muito na defensiva. Mas não é interessante isso. A pessoa vai sentir uma fraqueza da sua parte, vai sentir uma insegurança, e daí ela vai ver que tá tudo bem ela continuar te atacando. Não deixe isso acontecer. Fale o comando de maneira clara e firme, tal como um policial. Sabe como um policial fala? Sem ser aqueles policiais que estão gritando muito na hora, mas um comando policial. Ó, parou. Encosta aqui. Documento e habilitação, por favor. Veja que é um comando, ele não está gritando, ele não precisa perder a postura
para transmitir uma certa autoridade. Lembrando, isso aqui você vai usar em situações sociais. O cara tá enchendo o seu saco no trabalho, tem um cara na sua faculdade enchendo o seu saco, tem uma pessoa na sua família, um tio chato, uma prima chata que tá enchendo o seu saco. Não é para você fazer isso aí num contexto de briga, num contexto de pré-briga. Rodrigo, o que seria um contexto ruim de pré-briga? Você está, sei lá, num show e você vê que o indivíduo está embriagado. Não mexa com ele, deixe ele falar besteira nesse canto. Estamos falando de situações em qual você tem controle. Não é inteligente mexer com situações de pré-briga e tentar intimidar uma pessoa que está fora de si. Isso é errado. Evite isso sempre. Entendendo agora que você tem um olhar fixo e a voz monótona, direta e o comando, vamos para a terceira estratégia, que é diga sempre menos que o necessário. Diga somente o necessário. E isso, coincidentemente ou não, é uma das leis do livro 48 Leis do Poder, que é diga menos que o necessário. Se eu não me engano, é a lei número 4. Basicamente, não estou falando para você ficar caladão na sua vida toda sem falar nada. Não é isso. Mas em certas situações, falar menos transmite mais autoridade. As pessoas, às vezes, quando estão nervosas, acabam falando demais. Sabe quando a pessoa está irritada e ela está tentando brigar com você? E ela fica se explicando horas e horas, fica lá, você não faz isso, você não faz isso, eu não gosto disso, isso é totalmente inaceitável de você, pare já com isso é uma falta de respeito. Fica falando. Você não está mais respeitando a pessoa e não percebe que passou um limite. Agora ela está enchendo seu saco e você não aguenta mais ela falando. Agora, se você fala somente o comando e somente o necessário, vai transmitir um pouco mais de respeito. Parou, eu não gosto disso, isso está me incomodando. E propositalmente deixe em silêncio, porque daí a pessoa vai realmente ouvir o seu comando e vai ficar pensando sobre isso. E se tiver com outras pessoas perto, aí todo mundo vai ter noção que ela invadiu o seu espaço. Olha essa cena aqui de Game of Thrones em que o Tywin Lannister, você não precisa ter assistido Game of Thrones para entender, mas olha como o Joffrey, que é um dos príncipes, um cara chato pra caramba, fica falando, berrando, enquanto o outro personagem simplesmente fala o necessário e assim passa uma autoridade muito maior do que o outro personagem. Olha aí. My father won the real war. He killed Prince Rhaegar. He took the crown while you hid under Castle Rock. The king is tired. See him to his chambers. Come along. Evite se explicar demais, evite falar demais, nem que seja para colocar limite, evite. Fale somente a frase que dê para entender. Se você consegue interpretar o seu comando em uma única frase, então ele é um comando bom. Se você precisa ficar sempre falando, então é um comando ruim. Não seja birrento, mantenha sua postura. E falando em postura, vamos para a quarta estratégia, que é de linguagem corporal, que é uma linguagem corporal que ocupe espaço. Quando você propositalmente, primeira coisa que você tem que fazer é ficar reto. Não tem, isso aqui é básico do canal, se você é novo, você tem que ter uma postura boa, você tem que ficar reto. Se você tem os ombros caídos, tem que estar sempre meio curvado, e isso vai fazer com que tua imagem seja prejudicada. As pessoas vão te ver como alguém inseguro, como alguém frágil. Querendo ou não, é assim que funciona. E não é só com a gente. Animais têm sua própria linguagem de poder. Então a primeira coisa é ajustar a sua postura. Fique reto, ombros para trás, peito levemente para fora, queixo erguido, não tão erguido a ponto de parecer que você quer brigar, simplesmente reto. E ocupar espaço. Abra suas pernas levemente, tente ocupar espaço. Se você estiver sentado, tente ocupar mais espaço. Ocupar espaço é um sinal territorialista de poder. Os animais, quando se sentem ameaçados, pelo menos a grande maioria deles, tentam crescer tipo um baiacu. Você já viu um baiacu? O baiacu é bem pequenininho, mas quando ele se sente ameaçado, ele se incha todo e fica daquele tamanho bem redondo, bem grande, para tentar ocupar mais espaço e tentar parecer maior. Isso é uma estratégia de defesa de muitos animais. Não só o baiacu, mas existem vários animais que fazem isso. E nós, seres humanos, querendo ou não, somos bem semelhantes. Quando você fica todo curvo, todo recluso, com as pernas bem juntas, os ombros caídos, a coluna torta e totalmente encolhido e tenta fazer tudo isso que eu acabei de falar, talvez não funcione direito, porque o teu corpo não está transmitindo a mensagem. O seu corpo, ou seja, a sua linguagem corporal, precisa transmitir o que você está falando. Nós, seres humanos, olhamos primeiro para o exemplo e depois para as palavras. Então, primeiro você precisa parecer e depois falar, e não o contrário. Porque mesmo que você fale, se sua postura estiver ruim, se a sua entonação de voz estiver ruim, as pessoas vão ver o que elas estão vendo. É literalmente isso, elas vão ver o que elas estão vendo. Então elas vão achar o que elas estão vendo.
por mais que você fale tudo correto. Então é muito importante que você trate da tua linguagem corporal, para que ela transmita a mensagem que você está transmitindo. Juntando esses 4 pontos, é muito provável que pelo menos você gere um desconforto suficientemente grande na pessoa que está te atacando, lembrando no contexto social, e faça com que ela perceba que transgrediu um limite seu. E daí ela não vai querer fazer mais, porque você gerou uma punição. E somos modulados por reforço positivo e punição. Gerando essa punição, a tendência é que a pessoa não faça mais isso. Então, se você juntar todos esses 4 pontos, na maioria das situações, você vai estar gerando essa punição e isso vai evitar com que as pessoas repitam de te atacar constantemente, caso seja o seu caso. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e comenta alguma situação de intimidação que você já presenciou. Vai ser muito interessante a gente dar uma olhada nisso. É isso aí, até a próxima.